Gênesis 45. José se revela a seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele. E ele gritou: Saiam todos daqui! E ninguém ficou com ele. Foi aí quando José se revelou a seus irmãos. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como no palácio do faraó. Aí José se declarou aos irmãos. Então ele disse: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Só que os irmãos não puderam responder porque ficaram assustados diante de José. Versículo 4. Então disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Agora nada de tristeza, falou José, e não se recriminem por ter me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida. Foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 6. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as nossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Então José disse: Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Um grande livramento. Deus sabe o quanto o tempo é escasso do nosso ponto de vista e nos preocupa, ainda que façamos muito mau uso do tempo, o exemplo de todos os demais recursos que dispomos sobre a face da terra. José reconheceu os irmãos, embora mais de 20 anos houvessem passado desde aquela trágica despedida. Eles já eram adultos quando José foi separado deles, mas José, quando foi vendido para ser escravo, era adolescente, e agora adulto, numa posição tão elevada, José, e uma posição tão inesperada, usando vestes nobres egípcias, falando com os irmãos mediante um intérprete e ainda barbeado, segundo o costume egípcio, ele não foi reconhecido. Agora José estava com 39 anos e o trauma de tudo que sofreu se transformou na simples e sábia compreensão de que Deus tinha um propósito em tudo o que lhe acontecera. Com sabedoria e compreensão, José tinha entendido que Deus tinha um propósito em tudo que tinha acontecido na vida dele. Ele estava com 37 anos e, independente do trauma, o trauma de tudo que ele sofreu, transformou na simples e sábia compreensão de uma coisa: propósito, que Deus tinha um propósito em tudo o que lhe havia passado, tudo o que lhe havia ocorrido. Deus tinha um grande propósito. Semelhantemente, cada um de nós, Deus tem um propósito em nossa vida, que nós arrependamos do pecado, abandonemos nossos erros e procuramos servir à vontade de Deus. Esse é o propósito, para nos salvar
propósito da salvação. Glória a Deus. Temos uma vida eterna a ser vivida. Esse é o propósito de Deus, porque estamos aqui. E não há salvação sem santidade. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, a ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Agora não percam tempo, voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá o quanto antes. Versículo 9: subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José: Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Versículo 10: tu habitarás na terra de Gósen e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo o que pertence, bem como tudo o que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu e a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é a minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. Versículo 16. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó. E tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens, para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pêsar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Versículo 21. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens de acordo com as instruções do faraó. Ele lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram, não antes que lhes advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó. E Israel exclamou: basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. E nós concluímos a leitura de Gênesis 45.